Boa noite a todos. Obrigado aí pela... Opa! Oiê! Tudo bem? Tudo bem, e vocês? Tudo bem. Tá me ouvindo bem? Pô, boa ideia. Tô, Esse é o meu fone. tô te ouvindo bem. Bom, a galera entrar. Todo mundo tá ouvindo bem? Acenem aí, por favor. Boa noite. Antes de começar, eu quero te mostrar minha camiseta aqui hoje que eu tô usando aqui, ó. É Bacana. cool ser diferente. Hoje, para quem não sabe, é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, dia 2 de abril, uma data estabelecida pela ONU há alguns anos, 2007. e 2007, olha lá, já começou a mostrar quem é isso aí, a enciclopédia, em 2007, e hoje é um dia muito importante para todo mundo, não só que está mais ligado ao espectro autista, mas que trabalha com inclusão e diversidade como um todo. Pessoal, obrigado pela disponibilidade, pelo interesse, obrigado pelas perguntas que foram enviadas, elas foram anotadas e a gente vai abordar elas ao longo aqui da live e também quem tiver interesse pode ir mandando nos comentários, porque a Carola vai falar bem mais do que eu vou anotando aquilo que não for abordado, no final a gente aborda. Eu quero começar, Carolina, Carola, te agradecendo pela disponibilidade em dividir um pouco da tua experiência e do teu conhecimento com o nosso público. Eu quero te dizer que hoje a gente tem aqui conectado pessoas que têm crianças na escola com necessidades diferenciadas, deficiências ou questões, mas tem também uma boa parte de gente que não tem e que se interessa pelo tema, tem bastante gente de escola também que me disse que ia participar, enfim, todo mundo aí te prestigiando. Então, muito obrigado no meio dessa tua agenda, que eu sei que tá maluca, em função de tudo que está acontecendo, em nos atender, tá bom? Eu que agradeço, é sempre um prazer falar com vocês, com a sua rede, que a gente leve a nossa mensagem para o maior número de pessoas possível. Maravilha. Então, eu vou começar te apresentando, e daí eu passo a palavra para que você conte brevemente quem você é, qual é a tua história, para que as pessoas entendam um pouco mais de quem é que está aí do outro lado da tela, falando para elas e o tamanho da experiência e da bagagem que você tem. Então, pessoal, só para vocês entenderem, a Carolina, além de minha amiga, é empreendedora social, mestre em neurologia, tem um CBA em gestão empresarial pelo INSPER. Ela é ultra especialista, eu diria, em práticas inclusivas e gestão das diferenças, pesquisadora de violência escolar e coordenadora da pós-graduação do Instituto Singularidades. Olha, quase eu falei serendipidade. Parecido. Além disso, ela é fundadora e presidente da Turma do Giló, que é uma ONG que a gente tem o maior orgulho de dizer que, como Serendipidade, a gente é parceiro, com quem a gente troca muito, mais do que troca, aprende muito. Então, Carola, eu queria que você contasse um pouquinho, primeiro, da tua história pessoal, do João e da Maria, e do que te levou a mudar a tua vida, fundar a Turma do Giló e passar a trabalhar com educação inclusiva. Por favor. Então, tá bom. Bom, hein, eu sou fisioterapeuta, né, de formação, cuidei muito já de uma opção de criança com questões neurológicas, e em 2008 nasce meu primeiro filho, o João. Eu sou mãe da Maria também, a Maria chegou em 2011, e quando o João chegou, eu me deparei, primeiro que o João tem uma síndrome rara, ele tem síndrome de Pelizaeus-Maschmeyer, então falando um pouquinho brevemente sobre isso, o João não consegue mexer em nenhuma parte do corpo dele, ele também não fala, não anda, tem uma comunicação praticamente inexistente. Mas quando ele fez 2 anos de idade, ele foi para a escola, como qualquer outra criança. Eu optei por colocar o João numa escola regular. A gente estava ainda em 2010 numa mudança de paradigma, né, de escola especial para A escola gente, regular. A gente a vai gente falar vai para isso falar mais para disso lá na frente. frente. Mas coloquei o João numa escola regular
e me deparei ali com a dificuldade de todo mundo, né, de toda a comunidade escolar entender o que era a educação inclusiva. Tanto as famílias, os professores, os funcionários da escola, os próprios alunos. E a escola acreditava que o João iria ter um desenvolvimento social dentro da escola. E eu tinha certeza que ele entendia, ele só não conseguia se comunicar. E aí eu Você parei a achava minha vida. que além do social, ele ia ter o desenvolvimento pedagógico como qualquer criança? Como qualquer criança, porque né, a minha formação, meu mestrado em neurologia, em neurociência, o cérebro aprende de todo mundo, o cérebro é plástico, o nosso cérebro é incrível. E a gente só precisava achar um caminho. Eu sabia que ele estava entendendo de alguma maneira, mas que eu iria precisar conseguir achar algum recurso para ajudar o João. E eu parei a minha vida, eu tive a oportunidade de levar o meu filho para fora do país, em busca de tecnologias que não tinham aqui. E o João faz o uso, eu encontrei essa tecnologia, ele faz o uso de um equipamento que faz a leitura do movimento dos olhos, ele tinha em torno dos 5 anos de idade, e ele já tinha conhecimento das letras e dos números quando a gente conseguiu fazer o uso dessa tecnologia. E aí eu falei, pronto, né? Ele só precisava de uma oportunidade, porque só de escutar dentro da sala de aula, ele está sendo capaz de aprender. E aí eu falei, mas esse conhecimento não pode parar só em mim, né? A gente precisa tentar ajudar as escolas. E aí eu fui estudar e entender o que eram as escolas inclusivas e o que eram as escolas inovadoras pelo mundo afora. Então eu fui estudar lá algumas escolas nos Estados Unidos, Finlândia, Holanda, Alemanha, Coreia. E aí eu montei um projeto quando eu voltei para o Brasil, que é o projeto da Turma do Giló, e a gente começou a atuar em 2015. Então, quer dizer, a partir de uma vivência prática tua, de uma situação, imagino eu, inesperada, você, ao longo da gestação, recebeu algum tipo de informação que o João... Não, foi Não. assim como o Pepo, a gente foi pegar de surpresa. Foi um pouquinho depois ainda do Pepo. Eu descobri com 4 meses de vida. Com 3 meses, eu como físio, comecei a perceber que ele tinha uma hipotonia, que ele não segurava muito bem o pescoço, mas eu ainda tinha ali uma validação dos médicos de que ele poderia simplesmente estar fora da média, né? Que a gente se preocupa muito com a média, a gente vai falar sobre média mais para frente também. Mas com 4 meses, de fato, eu saí do consultório com uma opção de exame, vamos em busca, porque tem alguma coisa que a gente precisa descobrir o que é. Tá. Só para aproveitar que a gente está falando da tua experiência pessoal, antes de entrar no Giló e educação inclusiva, você, quando foi colocar o João na escola, percebeu algum tipo de barreira, algum tipo de preconceito, ainda que velado, ou não? Você, na primeira escola, ou naquelas que você e o Felipe, teu marido, optaram em colocar, você foi bem recebida? Vamos lá. Eu fui muito bem recebida, mas sim, não foi um processo comum, né? Não foi um processo como de qualquer outra criança. Eu tive o privilégio, Henry, de não ter a matrícula negada, mas não foi um processo de matricule o seu filho, né? A gente precisa conhecer o seu filho antes de dizer se tem vaga, a gente precisa conversar com vocês, fazer alguns combinados, se alinhar. E assim foi feito, e ele foi matriculado na escola, e aí as coisas depois mudaram um pouquinho, né? O meu posicionamento perante a escola mudou também. Então, primeiro que eu entendo quando uma mãe, uma família, um pai se sente grato por uma escola aceitar uma criança com deficiência. Mas gratidão não cabe mais nos dias de hoje, né? É dever de qualquer a gente escola. vai falar sobre isso. Legal, então a partir da tua vivência, da tua experiência com o João, do teu, graças a Deus, não conformismo, você falou, eu vou mudar isso. Não só pelo meu filho, mas pelo filho dos outros também. E aí você fundou a Turma do Giló. Conte pra gente, por favor, resumidamente, o que é a Turma do Giló e no que consiste, qual é a estrutura dos projetos de formação de educação inclusiva da Turma do Giló, por favor.
Tá bom. Não existe uma receita de bolo. Essa é a primeira coisa que eu preciso dizer. Não existe uma receita de bolo para a gente fazer educação inclusiva. Mas a primeira coisa é que a educação inclusiva não diz respeito só à criança com deficiência, ela diz respeito a todas as crianças da escola. E a gente precisa olhar para a comunidade escolar. Então, o projeto da Turma do Giló tem a duração de 2 anos dentro das escolas públicas. Dentro das escolas privadas eu conto depois, mas dentro das escolas públicas dura 2 anos. O projeto consiste em algumas etapas. A primeira etapa é um diagnóstico, então a gente vai conversar com toda a equipe da escola, professores e funcionários. A gente vai também entrevistar todas as famílias e todos os alunos. Isso porque nesse diagnóstico a gente consegue mapear quais são as violências daquela escola, qual é o conhecimento sobre a educação inclusiva de toda essa comunidade escolar, e é daí também que a gente vai fazer as nossas pesquisas de antes e depois para ver o que muda dentro dessa escola. Então, o projeto ele é validado cientificamente porque a gente passa por uma etapa de diagnóstico. E aí a gente começa os eixos. O primeiro eixo é o desenvolvimento profissional, que a gente dá como se fosse uma pós-graduação dentro da escola, dentro do horário de trabalho dos professores. A equipe pedagógica da Turma do Giló vai para dentro das escolas e faz uma formação de 60 horas, com práticas inclusivas, com ferramentas como o autoconhecimento do educador, inteligências múltiplas, enfim, várias ferramentas para os professores aprenderem a ensinar para todas as diferenças. Dentro de uma sala de aula com 20 ou 30 alunos, são todos diferentes. E o professor precisa aprender a fazer a gestão dessas diferenças. Você me permite só fazer interrupçõezinhas Claro. para pontuar? Muito interessante isso que você está falando, e foi uma das primeiras coisas que eu aprendi das muitas com você. Você está falando de diferenças, você não está falando de deficiência, né? Não. Então, o primeiro conceito maravilhoso e que muita gente não tem, até porque isso vem mudando, né? Isso não é uma coisa que há 30, 40 anos atrás era tão claro quanto você tem hoje. Não. Inclusão não está ligado necessariamente à deficiência. Inclusão está ligado à diversidade, a necessidades diferenciadas, necessidades específicas que os seres humanos têm em função da sua individualidade. E a gente não tocou no tema deficiência. Obviamente, as deficiências fazem parte da inclusão, mas é muito bonito que o teu projeto, mais do que um projeto de deficiência, é um projeto humanitário de inclusão. Então, isso é muito legal. E outro ponto, um depoimento, depois a gente vai falar, a Turma do Giló é uma das principais parceiras do Serendipidade, e eu tive a oportunidade de, mais de uma vez, de acompanhar esse eixo de desenvolvimento profissional em algumas escolas que a Turma do Giló faz. Basicamente, eu fui lá como ouvinte, eu e alguns outros voluntários e conselheiros do Serendipidade, assisti às aulas, e é incrível o nível de engajamento e envolvimento dos professores que estão, normalmente, na hora do almoço, num horário que normalmente as pessoas estão com fome, depois de ter dado aula desde as 7 da manhã, eles estão lá participando, e eu mais de uma vez escutei quando acabou o tempo de ai meu Deus do céu, acabou. Enfim. É verdade, né? Também a gente precisa olhar para os professores, Henry. Assim como nós não tivemos uma educação inclusiva, os professores também não tiveram uma educação inclusiva, né? Dentro da faculdade de pedagogia, mesmo os professores especialistas, não é uma matéria obrigatória, e depois a gente chega na sala de aula e encontra essas diferenças e a gente não sabe o que fazer. Então a gente precisa acolher e incluir os professores também. Sem eles, a gente não consegue fazer uma educação para todos. Uhum. E depois eu vou explicar o que é turno e o que é contraturno. Tá? Mas a gente, então, trabalha com os professores, com os funcionários e com os gestores da escola. Paralelo a isso, uma outra equipe faz um trabalho com as famílias. A gente precisa trazer a família, ela faz parte dessa comunidade escolar, e se a gente não trabalhar a família, a gente continua tendo problemas, né, e atritos. Preconceito, o bullying e uma série de pequenas ações que podem atrapalhar
o desenvolvimento único e exclusivamente das crianças. Então, a gente faz um atendimento a essas famílias, esse atendimento passa por um acolhimento, passa por informação, a gente traz bastante informação de direitos e deveres da família, mas a gente também vai trabalhar a empatia com as famílias. Isso no primeiro ano. O terceiro eixo do projeto, o quarto, então a gente falou do diagnóstico, eu falei do desenvolvimento profissional, falei do eixo das famílias, e aí a gente tem um projeto que acontece com os alunos. A gente também não pode falar de educação inclusiva e de diferenças se a gente não falar com os alunos. E é muito isso. Como que eu falo sobre as diferenças dentro da escola? Essa é uma dúvida dos pais, essa é uma dúvida dos professores, e essa também é uma dúvida muito relevante dos alunos. Por que ele é diferente de mim? Né? E aí que nasce o preconceito. Se a gente não souber responder, a gente acaba respondendo alguma coisa não adequada, que não cabe mais, e aquela criança vai reproduzir um estereótipo ou um preconceito. Então, a Turma do Giló entra com um projeto, o projeto é transversal à escola toda, que é um festival de música. Então, a gente vai falar sobre diversidade através da música, usando a música como ferramenta. A música é uma ferramenta extremamente inclusiva. Qualquer criança com deficiência faz uso dessa ferramenta e ela é um meio de comunicação muito bom. O quinto eixo do projeto é a parte de acessibilidade. E a acessibilidade pedagógica, gente, não é rampa e banheiro. Né? A gente acha que a acessibilidade é o espaço físico, fala, essa é a acessibilidade arquitetônica. A gente entra com o trabalho de acessibilidade pedagógica. Quais são os equipamentos, as tecnologias assistidas, qual é o material adaptado que aquela escola precisa ter, aí sim, para olhar os alunos público-alvo da educação inclusiva, né? Da educação especial. E aí a gente... Parênteses, público-alvo. As escolas que vocês trabalham normalmente é de entre qual e qual idade? A gente atende do Fundamental 1 ao ensino médio. É o nosso foco de trabalho. A gente já fez um trabalho na educação infantil, mas a gente não acha que tenha tanta necessidade assim. A educação infantil como um todo vai muito bem dentro de processos inclusivos. A partir do Fundamental 1 é que a coisa fica um pouco complicada. Aí a gente fecha o primeiro ano e a gente tem o segundo ano. Então, o primeiro ponto da Turma do Giló é que a gente não quer existir para sempre, hein? A gente fala que o sonho da Turma do Giló é fechar as portas. Se daqui a 45 anos, porque a gente já está no nosso quinto ano de projeto, se a gente continuar existindo, é porque a gente falhou em algum momento. Né? A gente não quer falhar. A gente não quer mais ter que explicar o que é a educação inclusiva. Então, a gente fez aí um business plan para a gente poder fechar as portas. Então, esse segundo ano é muito importante. A gente passa para a escola a nossa metodologia. A gente ensina para eles a ensinar o que nós também ensinamos. Ou seja, esses professores passam a ser replicadores do nosso projeto. Multiplicadores, porque outros professores entram, outros funcionários entram, outras famílias entram e outras crianças entram na escola. E essa cultura não pode morrer. E nesse segundo ano também a gente tem um trabalho específico para as famílias das escolas públicas, que é um projeto de educação financeira e empreendedorismo. Aí, olhando um pouquinho para os dados de evasão escolar, que o maior motivo, né, o principal motivo da evasão escolar no Brasil é a necessidade de trabalho. Então, a gente tenta melhorar um pouquinho a vida dessas famílias para que elas apostem na educação dos seus filhos. Então, esse é o escopo do projeto. E nesse eixo de acessibilidade pedagógica, onde, me corrija se eu estiver enganado, o grande produto final é a transformação de um espaço numa sala de atendimento especializado. Como é essa sala e em que momento desses 2 anos acontece essa obra? Vamos lá. Vou contextualizar um pouquinho, então, a educação inclusiva no turno e no contraturno, para a gente poder falar da sala, tá? Tá bom. Educação inclusiva dentro do turno escolar, pessoal, é para todas as crianças, como a gente vem pontuando desde o comecinho dessa live. É para a gente fazer a gestão de todas as diferenças e a gente conseguir dar aula para todos, que cada um vai aprender num ritmo e de uma maneira, mas o conteúdo é o mesmo. Daí nós temos uma coisa chamada contraturno escolar,
que aí ele é específico para as crianças com deficiência. Essa é uma legislação brasileira, a famosa LBI, Lei Brasileira de Inclusão. Ela prevê que a criança com deficiência ou público-alvo da educação inclusiva, ela vá para um atendimento educacional especializado, também conhecido como AEE. AEE. Isso. Esse atendimento deve ser feito dentro da escola, preferencialmente, dentro de uma sala multirrecursos, com um professor, tem que ser professor, especializado em educação inclusiva, que vai aí desenvolver e trabalhar as possíveis dificuldades pedagógicas das crianças. No turno, a gente vai trabalhar com as habilidades. No contraturno, nesse atendimento especializado, a gente vai desenvolver as dificuldades. Maravilha. E esta sala, que é a que passa aí pela reforma do projeto do Giló, ela é projetada. A gente faz todo o projeto arquitetônico no primeiro ano e no segundo ano a gente realiza a obra. Maravilha. Como é que vocês viabilizam o projeto da Turma do Giló, né? Porque é um projeto, primeiro, de longa duração, considero eu, 2 anos. Depois, que envolve horas de profissionais especializados, né, de uma mão de obra super qualificada, e que também envolve reforma arquitetônica da sala multirrecursos. Como é que vocês viabilizam esses projetos e quantos projetos atualmente ongoing, rolando, tem na Turma do Giló e onde eles ficam? Desculpem tantas perguntas, mas é do mesmo tema. Estou fazendo as contas aqui para ver se eu não estou falando nada errado. Não, estou correta. Vamos lá. Vamos lá. A Turma do Giló é uma associação sem fins lucrativos. Então, a gente vive sim de doação. A primeira coisa, a gente tem alguns parceiros, o Projeto Serendipidade está ali como um dos principais parceiros da Turma do Giló. A gente tem muito orgulho disso, então vocês adotam, já é o segundo ano que vocês adotam escolas, assim como outras empresas também podem adotar escolas, e doações de pessoas físicas também nos ajudam a compor essa adoção escolar. O projeto, ele foi pensado, já constituído de uma forma para ele ter uma viabilidade financeira. Então, a gente sabe que o projeto é extremamente barato, porque algumas organizações também nos ajudam. Por exemplo, a parte de obra é uma construtora que fez uma parceria conosco e ela realiza essa obra gratuitamente. Ao invés dela me doar o dinheiro, ela vai e faz a obra e assim a gente consegue tocar. Mas a Turma do Giló também tem projetos, né? Então, a gente faz assessoria para escolas privadas, a gente atende escolas privadas e a gente também atende bastante empresas. A gente faz um trabalho de levar a educação inclusiva para dentro das empresas e o lucro desse projeto é 100% revertido para a gente atender a escola pública. Legal. Muito, muito bem. Fora da cidade de São Paulo, vocês têm alguma escola acontecendo? Nós temos. Nós iniciamos esse ano uma parceria com Santos. Prefeitura de Santos. Quero mandar um beijo para a Cris Amari, que está contribuindo e que está assistindo. Ela deve estar aí. Ela está, eu vi ela aí. Explica quem é a Cris, por favor. A Cris é secretária de Santos. Ela, acho que, se eu não me engano, ela trabalha na Secretaria da Pessoa com Deficiência. Ela é uma grande parceira. Ela acompanhou esse projeto, a entrada do Giló lá desde do início. Ela me recebeu a primeira vez que eu fui e me acompanha até hoje. É uma grande responsável por essa parceria. A gente também está em Santana de Parnaíba e no estado de São Paulo, nas escolas estaduais. Esse ano a gente tem 10 escolas em andamento e a gente não parou na quarentena. A Turma do Giló também correu. A gente está com a nossa plataforma EAD prontinha, esperando as férias acabarem e a gente vai começar, sim, a atender, mesmo que remotamente, para a gente não deixar aí nenhuma criança para trás. Legal. E Santos também tem o prefeito Paulo Alexandre, que é grande entusiasta e parceiro, patrocinador, né, entusiasta do projeto. Muito legal, cada vez mais outras cidades, está cheio de perguntas aí, a gente vai chegar lá, de como é que eu faço para isso acontecer na minha escola. A gente chega lá. Então, agora que todo mundo sabe quem você é,
e quem é a Turma do Giló e que tipo de projeto e transformação a Turma do Giló consegue fazer, eu queria passar a falar um pouquinho mais sobre educação inclusiva, né? Então, né, hoje com a história do Instagram, com a história do Serendipidade, eu recebo muita gente, até porque a Marina, minha esposa, é psicóloga, pedagoga, professora, todo mundo fala, Henry, você precisa conhecer a escola do meu afilhado, que é super inclusiva. Inclusive. Então, assim, e eu, com tudo que eu aprendo com você, eu tento entender se a escola é ou não inclusiva. Então, vamos, guia prático. Na tua visão, quais são os elementos que uma escola minimamente deveria apresentar para ela começar a ser considerada uma escola inclusiva? Eu sei, como você falou, que não tem receita de bolo, a gente não está falando de uma ciência exata, onde 1 mais 1 é 2 e não tem discussão, que são vários caminhos, mas acho que determinados conceitos são indiscutíveis. São esses conceitos que eu queria que você falasse para a gente, para o público em geral, até fazer um exercício em casa, enquanto a Carola está fazendo, para saber se a escola onde os filhos estão, ou na escola que pretendem matricular os filhos, é uma escola inclusiva. Eu digo que se a escola não for inclusiva para um, ela não é inclusiva para nenhum. É o ponto de largada da Turma do Giló. Uma escola inclusiva é aquela que reconhece a individualidade de cada um dos seus alunos. Então, uma escola inclusiva precisa entender e respeitar esta individualidade. O Henry me pediu para não fazer uma explicação hoje muito técnica, então eu vou tentar falar de uma maneira que todo mundo compreenda. Mas a gente tem uma outra sigla chamada Plano de Desenvolvimento Individual, o PDI. Né? As escolas normalmente comumente traçam um planejamento baseado numa média, né? Naquele ano letivo onde todas as crianças teriam que traçar o mesmo caminho e elas são avaliadas da mesma maneira. Essas escolas inovadoras, as escolas que já existem escolas que trabalham o PDI para todos os alunos, tá? E eu falo, a escola tem que trabalhar o PDI para todos os alunos. Não é só para o aluno com deficiência ou o público-alvo. Não é. Qualquer aluno tem que ter o seu plano e ser avaliado por ele mesmo. É nisso que a gente acredita, né? Então, uma escola que fala, a minha escola do meu filho é inclusiva, você não sabe, Henry, também tem um garotinho com síndrome de Down, também tem um coleguinha cadeirante, eles aceitam, é tão bonitinho. Aí eu começo a perguntar, ele faz prova? Ele faz a mesma matéria do que os outros colegas? As atividades são as mesmas? Não, as atividades não são, elas são diferenciadas. Eu falo, atividade diferenciada não é escola inclusiva. É tirar o aluno de dentro da casa dele, colocar lá dentro da escola e falar, olha, você é diferente de todo mundo, então você vai fazer uma coisa diferente. As atividades precisam ser adaptadas. Adaptação é diferente de diferenciação, né? São coisas distintas. Então, chegar numa sala de aula onde todos os alunos estão fazendo uma tarefa de matemática e tem um aluno brincando de massinha, fazendo aula de culinária, ligue ponto ou passeando pelo pátio, isso não é inclusão. Não é. Não, tá? Então, a gente precisa ter um olhar individualizado, noturno, e neste turno escolar, os alunos precisam estar todos dentro do mesmo contexto. Eu gosto muito de um exemplo prático que eu já vi você dando algumas vezes, que eu vou pedir para você repetir, que é para um leigo como eu, falando assim, o que seria uma adaptação, por exemplo, de matéria, né? Matéria dada para um aluno, sei lá, vamos pensar em geografia, né? Vamos pensar em geografia, que foi o exemplo que normalmente você dá, então, enfim, que é um exemplo muito bom, né? Porque me fez um leigo ignorante no tema entender. Aula de geografia, aí você escolhe o ano. Pensa numa matéria em geografia. Como é que uma criança típica, sem deficiência e sem nenhuma questão muito aparente de aprendizado, aprenderia essa matéria, e como uma criança com síndrome de Down, por exemplo,
aprenderia essa mesma matéria. Vamos falar em adaptação. Me dá um exemplo, Carola, por favor. Tá. Eu vou dar um exemplo do meu filho, que eu brinco que assim, quem consegue lidar com o João que tem todas as deficiências em uma só, o João tem TEA, o João é cadeirante, o João não fala, ele é uma criança complexa. Então, eu vou dar um exemplo do João para não entrar no exemplo de nenhuma outra criança, tá bem? Tá bom. Aula de geografia, terceiro ano do Fundamental 1, as crianças todas estavam aprendendo sobre bairro. E as atividades delas eram entender o que era rua paralela, rua perpendicular, passava por um aprendizado do que era CEP, e o meu filho não tem a menor habilidade lógico-matemática para entender isso. Então, o que a professora solicita para o João dentro dessa matéria? Que o João conseguisse diferenciar o que era casa de edifício, o que era comércio de residência. Ele estava estudando geografia, bairro, respondendo, né, aprendendo aquilo que ele conseguia fazer, que ele conseguia entender e responder. E assim Perfeito. foi, então isso é uma atividade adaptada e não diferenciada. Maravilha. Legal, perfeito, entendi isso que você explicou. Tem algum outro conceito que você acha que deveria ser levado em conta para se considerar uma escola inclusiva? Porque eu tenho talvez um conceito que não é talvez técnico e não esteja no rol do MEC, mas que como pai, talvez eu acho que vale a pena. Mas eu não sei se você terminou antes de eu falar. Eu acho, de novo, que a gente precisa voltar a falar sobre comunidade, né, inclusiva. Então, tem um outro conceito que isso precisa ser falado e discutido com pais. Primeiro que as escolas normalmente têm lá um manual do aluno, as regras, o que pode, o que não pode. Essas regras precisam ser inclusivas e dizerem respeito a todos. Reuniões também escolares e de pais, como não falar de educação inclusiva e como não trazer, não abordar estas diferenças com os pais. Por que eu digo isso? Da mesma maneira que a gente precisa ajudar o professor a aprender esse novo paradigma de educação inclusiva, as famílias também precisam, Henry. Porque as famílias não sabem, elas também não aprenderam, muitas delas não convivem com nenhuma outra família que tenha uma criança com deficiência dentro de casa para elas irem aprendendo. Então, a gente escuta muitas preocupações das famílias do tipo: tem um aluno autista na sala do meu filho. Ele vai bater no meu filho, o que eu faço? Eu não sei o que fazer, eu não sei se eu posso convidar para ir para dentro da minha casa, eu não sei se eu convido, se o meu filho pode ir brincar na casa dele. Esse medo do desconhecido também precisa ser acolhido. Então, uma escola inclusiva, ela tem que ser inclusiva em todas as atividades dela. E ela tem atividade para a família. Então, nas atividades da família, a gente precisa também trazer esse conhecimento para a família. Concordo plenamente. Você sempre fala que quando a gente fala em alunos com algum tipo de deficiência, a culpa cai na dificuldade de aprendizagem desses alunos. E que, em muitos casos, não é isso que está em discussão. Existe uma dificuldade de aprendizagem, mas pouco se fala na dificuldade de ensinagem dos professores, porque justamente... E dos pais. Né? O segundo ponto é os pais. Então, assim, na dificuldade de ensinagem dos professores, ninguém nasce sabendo e não é uma questão de apontar o dedo e caçar as bruxas, não. É uma questão de estar aberto e reconhecer que precisa se fazer uma qualificação. Ótimo. O segundo ponto é isso que você falou. Eu, como pai, te digo, eu acredito muito que a inclusão real só vai acontecer nas escolas quando a comunidade de pais de crianças típicas, tanto sem deficiência ou quanto sem questões relacionadas à aprendizagem, passarem a entender a inclusão, entender a diversidade e entenderem principalmente as vantagens que elas oferecem a todos que dela participam, não só para quem tem algum tipo de deficiência, porque enquanto isso não acontecer,
a inclusão, se rolar, vai rolar dentro das 4 paredes da escola. Mas aí, esse mesmo aluno que talvez que tenha alguma dificuldade, que está sendo acolhido na escola, talvez não seja chamado nas festinhas, talvez não seja convidado. E aí, por isso que o envolvimento, e um dos pilares do projeto da Turma de Ló é esse, da comunidade de pais típicos, para mostrar, para ensinar, para quebrar preconceitos, e que muitas vezes não são preconceitos no sentido de discriminatórios, são preconceitos de desconhecimento. É muito importante. Eu brinco que a inclusão real só vai acontecer quando o quesito educação inclusiva passar a ser um dos quesitos considerados na hora de se escolher uma escola, além do nível de inglês, da proximidade de casa e do ranking do Enem. Aí sim, talvez a gente consiga falar sobre uma escola, uma sociedade mais inclusiva, porque a escola é um ambiente muito potente e propulsor dessa inclusão, não só para as crianças, mas também para os pais. Você concorda? Perfeitamente, Henry. Existem várias pesquisas mundiais, internacionais, nacionais também, que trazem os apontamentos do quão benéfico era uma escola ser inclusiva e ter essa diversidade bem trabalhada dentro dela. Né? A gente sabe que esses jovens vão ter uma saúde mental muito melhor, eles vão ser seres humanos muito mais empáticos, eles sabem ajudar o outro, eles sabem lidar com situações adversas, só tem benefício, é um ganha-ganha para todos os lados. Sem dúvida nenhuma. Eu ouvi de uma outra pessoa que é especialista em educação inclusiva também, que duas coisas muito claras, né? Porque essa história de que todos os alunos aprendem mais convivendo com a inclusão, não é o Henry, não é a Carola que está falando, são N estudos. Quem tiver interesse, entra no site do Alana, alana.org.br, tem N estudos que o Instituto Alana faz, tá? Só para dar uma das referências bibliográficas. Mas uma criança com deficiência, por exemplo, que convive no meio de outros alunos sem deficiência numa escola regular, ela é toda hora desafiada. E por outro lado, as crianças, além de tudo que você falou, muitas vezes existe uma cooperação dentro da classe, onde os alunos sem questões, sem deficiência, ajudam o aluno com a dificuldade a aprender. E aí a professora explica, a turma típica entende, e aí a turma típica passa a fazer uma explicação para o aluno com a dificuldade. E não tem melhor maneira de você aprender do que ensinando. Então, outro exemplo prático, eu gosto muito de exemplo prático, porque 2 anos atrás, quando eu comecei essa história, como engenheiro concreto racional, era o que eu precisava para entender que isso fazia sentido. Então, é isso, né? É isso, Henry. E perguntar para as crianças, né? As crianças, elas enxergam o colega normalmente como um indivíduo, como um sujeito com muito mais facilidade do que os adultos. Essa é uma dica que a turma do Giló dá para os professores. Quando chega a turma nova, o professor é novo, o professor ainda não conhece aquela criança, o professor fala, mas ele acabou de chegar, eu ainda não tenho um vínculo com ele, eu não sei como fazer as adaptações. Pergunta para o grupo, pergunta para o colega com certeza vai saber te dar dicas e te dizer como ele era no ano passado, de como chegar lá. Né? Vamos escutar as crianças, porque a gente também aprende muito com elas. Você sabe que tem... eu vou chegar na pergunta de, ok, legal, adorei, Carola, o que você está falando, sou do corpo docente de uma escola, ou sou uma mãe ou um pai ativo na escola, quero trazer isso para a minha escola. Mas antes disso, eu quero dizer uma coisa. Eu sou voluntário do Instituto Jô Clemente, antiga APAE de São Paulo, que é uma grande instituição que atua com a inclusão de pessoas com deficiência, que nasceu com escolas especiais, a gente vai falar sobre isso, hoje já não tem mais. E tem um projeto que está meio engavetado, mas que se Deus quiser a gente vai tirar da gaveta, que é público, por isso que eu estou falando, que é fazer um ranking da inclusão. Igual as escolas são medidas para ter, por exemplo, o ranking do Enem, o Jô Clemente se juntou com outras instituições, Dorina Novio, a ACD e mais alguma que eu peço perdão que agora eu esqueci qual é, para bolar um questionário e um formulário que possa avaliar as escolas para montar esse ranking. Inicialmente começaríamos em São Paulo com escolas particulares
E a ideia do ranking, ao contrário do que muitos possam parecer, que é só botar o dedo na ferida, claro que é, né? Porque às vezes você vai ter uma escola que ela é a primeira ou segunda no ranking do Enem, mas ela é a 80ª do ranking da inclusão, né? Não é só apontar o dedo. Essa mesma escola pode querer melhorar a sua posição no ranking da inclusão e ficar em primeiro ou segundo. E aí ela fala, como eu faço? Então a ideia desse ranking também não é só apontar o dedo, senão apresentar soluções através de projetos como, por exemplo, a Turma do Giló, você está bem envolvida nesse projeto, de poder dar consultoria, dar treinamento e dar suporte para que as escolas passem a ser inclusivas, porque muitas não sabem como fazer e não adianta só falar, você não é, sem apresentar a solução, tá certo? Como é que a gente faz como é que uma escola faz para levar um projeto como o da Turma do Giló lá dentro? O que é? Te liga, te manda um inbox, sigam a Turma do Giló aqui. Arroba a Turma do Giló. Arroba a Turma do Giló. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso, Henry. É entrar em contato com a gente mesmo, a gente explica como funciona, a gente sempre começa a atuar no início do ano, não dá para começar no meio do ano, a gente precisa fazer essa trilha de ano letivo. Mas eu também vou aproveitar a tua fala e fazer um gancho. Uma escola inclusiva, eu repito sempre isso, ela vai ter um índice de bullying muito menor. E vou falar no bullying porque todas as escolas hoje falam, meu Deus, isso está aqui dentro, eu não sei lidar com isso. A violência escolar, gente, ela é muito ampla, ela acontece de várias maneiras. Então, para a escola inclusiva, ela tem comprovadamente um índice de violência escolar muito baixo. Ou seja, quem acha que não precisa se preocupar em escolher uma escola inclusiva, te falo, você está errado. Amanhã seu filho ou sua filha pode ser alvo, pode ser vítima de bullying. E aí, ou até protagonista de bullying, né? Ou protagonista de bullying. Ou espectador e está lá sofrendo emocionalmente com medo de amanhã ser ele. Então, não tenho nada a ver com isso, mas estou aqui angustiado com isso. Uma escola inclusiva, ela também vai... a concorrência, a disputa entre os alunos, aquela coisa de eu quero ser igual a ele, não existe, porque a escola tem todo tipo de diferença. Respeita e ela as diferenças. sabe trabalhar essas diferenças. Então, é muito bom ser uma escola inclusiva. Muito bom, muito bom, muito bom. Muito legal, bacana. A gente tem 1 hora de live, para aí depois cai. Então, se por acaso, vamos tentar fazer em 1 hora, mas se por acaso tiver que prolongar um pouquinho, a gente religa. Mas eu queria mudar um pouquinho, se você me permitir, o tema, para falar de preconceito, né? Ainda existe e acho que é utópico pensar num mundo sem preconceito, por mais Carolinas Videiras que possam aparecer por aí, turmas do Giló. Mas o meu ponto é o seguinte, 2 pontos. Primeiro, matrículas negadas, né? A gente sabe que a Lei Brasileira da Inclusão proíbe que escolas neguem matrículas de pessoas com deficiência. As escolas públicas não fazem isso, é por isso que o índice de pessoas com deficiências matriculadas em escolas públicas é alto, e em escolas públicas planas, sem rampas, mais alta ainda. Aprendi com você. Mas nas escolas privadas, apesar da legislação proibir, tanto de forma aberta, que acho que tem diminuído, quanto de forma velada, as matrículas são negadas. Então, o que é uma negação de matrícula de forma velada? Vem fazer a vivência no sábado à tarde, quando ninguém está aqui, não sei se a gente vai ter capacidade de atender o teu filho, a turma de mães da classe que ele vai ser incluída é uma turma muito difícil, não sei no teu lugar se eu colocaria o meu filho aqui. Uau! Quem vai colocar, né? Mas tem que estar muito sem opção para colocar numa escola dessa. Então, primeiro, o que se fazer se um pai de uma criança com deficiência se deparar com uma situação dessa numa escola, pública ou privada? Henry, aqui a tua rede vai ser muito importante para a gente falar sobre isso, porque eu sei que você tem um público enorme. A primeira coisa que eu digo é que uma família, quando vai buscar uma vaga, ela não tem que dizer se o filho dela tem alguma deficiência ou alguma dificuldade.
A escola é obrigada a receber qualquer aluno. Se tem vaga para um, tem vaga para qualquer tipo, pessoal. Então, não fiquem com medo de dizer que o filho de vocês tem alguma questão, porque a lei, ela é muito clara que a escola é para todos. Não pode, é crime negar vaga. Essa história de, eu já tenho outras crianças com deficiência, tá lotada. Liga, pergunta, tem vaga para tal série? Tem. Então pede o Então material, tem que ter. preenche o material e se alguém vier com alguma questão velada ou não velada, denunciem. A gente só vai mudar esse país se a gente denunciar. E Para funciona. quem? Temos alguns canais. Defensoria Pública, Ministério Público funciona muito bem, dá para fazer de forma anônima, sem ser anônima. É Secretaria da simplesmente Educação? mandar. Secretaria da Educação, quando a gente está falando de uma escola pública, né? Aí tem um Tá caminho, bom, a gente perfeito. aciona a escola pública, aí a gente aciona a Secretaria de Educação. Se a escola for privada, Defensoria Pública, melhor ainda, Ministério Público. Funciona perfeitamente, a escola é atuada, sai bastante caro, e se elas não cumprirem, até preso um diretor escolar que negar uma matrícula pode ser. Denuncie. Uau! Não queremos que chegue nisso, né? Mas acho que é importante numa live técnica desse assunto as pessoas saberem das possibilidades e do que fazer num caso extremo. Ainda sobre preconceito, mais uma pergunta. Preconceito escolar. E aí, não vou nem falar das crianças, porque muitas vezes as crianças não estão falando de um preconceito, de uma discriminação, e sim de uma maneira ainda incipiente de externalizar como elas compreendem as diferenças. Mas do pai da criança, ou da mãe da criança, que às vezes fala: eu não quero esse menino autista perto do meu filho, senta longe, ou qualquer outro tipo de situação de preconceito. Existe uma melhor forma de lidar com isso, Carola? Uhum. Eu acho que a gente precisa saber diferenciar o que é preconceito de discriminação. Discriminação é crime. E discriminação a gente também pode denunciar e dá até 3 anos de reclusão. Denuncia. Se algum adulto for discriminar o teu filho, denuncia, gente. Discriminação é crime e acabou. Não tem, nós estamos em 2020, não tem mais, não cabe mais isso no mundo. Agora, o preconceito, Henry, é aquilo que a gente fala. Primeiro que nós temos que nos assumir preconceituosos, porque isso é da natureza humana, a neurociência explica, a psicologia também explica. Nós somos preconceituosos e a gente tem preconceito daquilo que a gente não conhece. O preconceito acontece pelo desconhecimento, Conhecimento, pela perfeito. falta de informação. Então, de novo, a gente volta para o papel dessa comunidade, dessa escola, desse grupo todo, saber e trazer a informação. Porque o que não cabe hoje é uma pessoa chegar e falar: não quero uma criança autista perto do meu filho. Então, você leva o seu filho para outro lugar, porque aqui tem É todos os isso. tipos de criança. Né? É criança, Perfeito, a gente está falando de perfeito. criança. Então, o que você está falando é o seguinte: preconceito discriminatório é crime, tem que ser tratado como tal. Sim, Falta de informação, falta de oportunidade de convívio prévio, a gente combate com informação. informação. Ponto, informação. Ponto. Por isso, a importância de envolver a comunidade de pais de crianças típicas num processo de inclusão da escola. Isso. Perfeito. Isso. Muito bem. Entrando num último grupo de temas, também sem politizar e sem entrar muito tecnicamente, a gente teve, algum tempo atrás, um grupo, né, querendo fazer propostas que mudassem o Uhum. status Uhum. da educação inclusiva no país atualmente. A máxima da educação inclusiva é que as crianças, toda criança deve ser matriculada numa escola regular. Uhum. No passado, não era assim que acontecia. Vou dar o próprio exemplo da instituição onde eu sou voluntário, a PAI São Paulo, atual Instituto João Clemente, ela nasceu para ser uma escola especial. Porque Uhum. há dezenas de anos atrás, há décadas atrás, acreditava-se que a melhor maneira de se incluir era segregando. Uhum. O mundo evoluiu, a sociedade evoluiu, os estudos mostraram que esse não era o melhor caminho,
e que o melhor caminho, como a gente já falou, é todos estudando juntos, todos convivendo no mesmo ambiente, com as devidas adaptações necessárias. Tem um grupo, né, forte querendo requestionar isso para dizer, para fazer com que as famosas escolas especiais voltem a existir, digamos assim, né, ou a serem a primeira opção para pessoas com deficiência. Eu acho que esse assunto é um assunto polêmico, né? Porque tem muita gente que defende A, tem muita gente que defende B, mas eu acho que diante de tudo que há 50 minutos você tem falado, eu acho que sobram poucos, na minha modesta opinião, elementos, e aí eu estou falando exclusivamente para os 151 pessoas, ou 155, que parte delas são ativistas, são pais de crianças com necessidades diferenciadas. Eu acho que sobram poucos elementos e argumentos para a gente não querer e defender uma escola regular para todos os alunos. Você concorda? Ai, que fogueira! Vamos lá. Eu vou falar um pouquinho desses paradigmas e aí eu te respondo. Então, a escola, ela nasceu excludente, pessoal. Ela nasceu excludente não só para as pessoas com deficiência, ela nasceu para homens brancos privilegiados e aí, um pouquinho depois, apareceu esse paradigma de segregar. Então, existiam escolas só para negros, escolas só para mulheres, escolas só para pessoas com deficiência. Todos os outros grupos da diversidade foram incluídos, menos as pessoas com deficiência. Então, assim, na minha visão, tem um erro histórico enorme que a sociedade cometeu. Daí saímos de um paradigma de segregar e a gente entra num paradigma de inserir. Então, também vamos entender o que é essa inserção, que é aquilo que a gente veio dizendo. Eu te aceito na minha escola, mas eu deixo você aqui dentro só para ter contato social, fazendo atividade diferenciada, só para dizer que está aí. E aí depois a gente chega no paradigma atual, que é o paradigma de incluir de verdade, porque inserir não conta. Vamos bater nessa tecla que colocar a criança lá dentro não muda em nada. Vou pegar o próprio exemplo da Paz São Paulo, que é, para mim, um exemplo nacional riquíssimo. Mudou, inclusive, de nome muito por essa questão, né? Então, assim, as escolas especiais, elas foram muito importantes, porque era quem recebia para onde essas crianças podiam ir, mas sabendo, né, que o correto é colocar essas crianças como qualquer outra criança, porque a deficiência é uma característica, né? É um detalhe de cada uma. Não é o que define. Crianças. Não é o que define. E essas escolas especiais, muitas vezes, na grande maioria das vezes, elas têm um currículo funcional. Ou seja, a criança vai para trabalhar o que deve ser trabalhado lá no AE. As dificuldades. Por isso que esse atendimento educacional especializado existe e é garantido para esse grupo no contraturno da escola. Então, as escolas especiais, voltar com as escolas especiais é um retrocesso gigante para quem tem deficiência e para quem não tem deficiência, mais também, ainda, que vai deixar de conviver e aprender tanta coisa. Não faz o menor sentido. Teve sim um movimento, esse movimento está parado, né? Acho que não foi muito para frente, e acho também válido dizer que as pessoas não precisam se preocupar, porque isso é uma mudança de uma política nacional. Isso sairia como um decreto, e ainda assim a lei é federal, ela é superior a qualquer decreto, então os nossos direitos, a lei não vai retroceder, os direitos das pessoas, público-alvo da educação inclusiva, estão garantidos. Garantidos. Show de bola. Olha, a gente terminou o nosso script. Eu quero saber se você se incomoda se a gente abrir para perguntas aí do pessoal. De jeito nenhum. Então eu vou fazer o seguinte. Essa live vai virar um vídeo, conteúdo de YouTube, que vai ficar à disposição tanto de quem não puder, não pôde participar, quanto para as escolas, porque, com o perdão da expressão, foi uma puta de uma aula. Eu já tive essa aula, graças a Deus, muitas vezes, mas foi uma super aula. Então,
só porque vai ficar um material, eu vou encerrá-la aqui, eu vou fazer um agradecimento para ficar um material completo. E aí depois, turma, eu volto com a live, eu quero ver 174 pessoas, aliás, que orgulho, cara, 150, 170 pessoas escutando um tema técnico, digamos assim, para ver como ele não diz respeito só a quem tem alguma necessidade. Então, muito obrigado. Então, para encerrar, mas na verdade a gente volta numa segunda live que é só perguntas e respostas, eu quero te agradecer demais. Quero dizer, Carola, que se nós do Serendipidade, se eu como pessoa, de alguma forma, tenho hoje na inclusão algum lugar de fala, muito disso se deve a você. Porque eu te conheço há 2 anos, eu lembro daquele jantar, eu, você, a Marina e o Felipe. Eu imagino você olhando, né? Você devia ter falado, cara, esse menino cheio de energia, mas coitado, ele ainda vai ver muita coisa e ainda estou vendo. Mas eu aprendo muito com você, eu acho que você é uma pessoa tecnicamente impecável e você é o retrato do que o propósito, da força do propósito, do que o propósito pode fazer em termos de mudança com você e com o meio que está em redor, porque você não mudou só a vida dos teus filhos e a vida da tua família, você mudou a vida das pessoas ao teu redor e você, através da turma do Giló e da toda a turma que trabalha com você, estão mudando o panorama da educação inclusiva no país com outras pessoas, mas você tem um protagonismo muito forte. Eu tenho muito orgulho de ser teu amigo, de aprender com você e de poder, de alguma forma mínima, apoiar esse lindo trabalho que a turma do Giló faz. Então, muito, muito, muito obrigado. Henry, eu que agradeço, eu agradeço a todo mundo que entrou, eu vi várias pessoas conhecidas passando, obrigada por estarem aqui. E eu quero devolver o elogio. Eu já falei isso várias vezes no privado para você, mas eu aprendo ainda todos os dias. Né? Nós dois aprendemos todos os dias. Eu há 12 anos, você há 2 anos. E eu acho que a gente vai aprender até o último dia das nossas vidas. Mas a confiança que você depositou no projeto da Turma do Giló e a proporção, a dimensão, você levou a Turma do Giló para um outro patamar. Você, o Serendipidade, os seus seguidores, a força que vocês nos dá, muitas pessoas não sabem, mas o Henry fez várias conexões, ele nem divulga isso, vários dos nossos patrocinadores foram pessoas apresentadas pelo Henry. A Turma do Giló é muito grata e a gente está junto. Você sabe que você pode contar com a gente porque você precisa. Igualmente. Muito obrigado. Eu vou encerrar, volto com a live. Você, por favor, peça para participar e a gente vem para as perguntas, tá bom? Tá bom. Beijo enorme. Obrigado. Beijo. Espera aí.